Olha, desde criança, eu me lembro, a partir dos meus 6, 7 anos, eu já tive o contato com a literatura oral. O meu contato com o livro foi muito escasso na minha infância, mas eu tive muito contato com a literatura oral por meio da minha mãe, né, que contava histórias para mim, para os meus irmãos antes de dormir. E ela tanto contava as histórias de ficção, quanto as suas próprias histórias, né. Então eu me lembro dela contar sobre Emília, o Visconde de Sabugosa, a obra de Monteiro Lobato. E aquilo eu me encantava, né, com aquelas histórias que a minha mãe contava. E eu gostava muito de inventar histórias a partir daí, né. Então eu brincava, assim, grande parte do meu dia inventando e criando novos mundos para morar, para viajar. Então aqui eu via, hoje analisando aquela época, eu via que a minha criatividade já estava sendo trabalhada, já estava sendo desenvolvida ali, né. E quando a minha mãe contava as histórias da sua vida, eu falava para ela que quando eu crescesse, eu queria ser escritora para escrever a sua história, né. E o que de fato aconteceu, a minha mãe achava isso uma coisa muito distante, né, naquela época, uma criança, de 7 anos falando sobre escrever a sua história, mas de fato aconteceu. Aí quando eu cresci, né, eu percebi que eu não poderia mais continuar brincando como eu era criança, mas eu, por meio da literatura, eu percebi que eu poderia continuar brincando com as palavras, com as letras. Então, com licença, posso falar. Etiqueta, postura e boas maneiras para a criança. Por que surgiu a ideia de produzir esse livro? No meu convívio familiar, social, eu comecei a observar vários comportamentos deselegantes das crianças. E também quando eu sempre ministrei cursos de etiqueta para adultos, depois para as crianças, e eu percebia o quanto elas interessavam pelo assunto. E elas queriam colocar em prática e até colocavam em prática melhor do que muitos adultos. Então eu, diante de tudo isso, eu senti a necessidade de criar uma obra infantil, né, educativa, social, porque a gente percebe hoje que os pais não dispõem de muito tempo para ensinar para as crianças sobre etiqueta, boas maneiras, mas eles incentivam as crianças a leitura. Eles compram livros para as crianças. Então, foi onde eu quis produzir essa obra e assim está sendo de muito sucesso, teve uma repercussão muito grande, já lancei em vários estados brasileiros e acho que eu fui bem sucedida nessa iniciativa. Estou muito feliz, né, após receber o convite, né, para participar da Bienal Internacional do Livro em Pernambuco e agradeço imensamente, né, ao Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, à Tagore Editora, né, a Associação Fazer o Bem. E estou muito feliz, né, eu não estarei presente, mas a minha obra literária estará lá me representando e eu tenho certeza que será um sucesso.